Segurança é aqui. Bom dia, Riquete, turma querida do Brasil, caminhoneiro que tá ligadona aqui com a gente na telinha. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para caminhoneiros, mas também para quem é dono de carro, moto. Nós vamos tratar desse assunto que, além de proteger a sua vida, ainda vai te evitar muitas dores de cabeça, como multas e até mesmo a apreensão do veículo no meio do caminho. Você certamente já ouviu falar de recall. Recall é o chamado da montadora para corrigir um defeito que já veio com o veículo e pode colocar em risco a segurança de todos do trânsito. No Brasil, o recall é obrigatório, segundo a Lei de Trânsito e pelo Código de Defesa do Consumidor. E é muito importante saber que o recall é sempre gratuito para o proprietário do veículo. Aqui fica o Campus Gama da Universidade de Brasília. É aqui que estão os laboratórios de engenharia automotiva que são usados pela Secretaria Nacional de Trânsito para identificar situações ligadas a recall. E nós estamos aqui com o professor Alessandro. Ele é uma referência nacional, um dos maiores pesquisadores e especialistas em recall. Professor, existem diferentes tipos de recall? Existe, né? Basicamente o recall, você tem vários tipos de problemas que podem ter originário num veículo. Mas basicamente a gente tem duas fontes de como se gera um recall, né? Você pode ter a própria empresa, a montadora, que detecta a partir da sua própria engenharia com testes acelerados, ela detecta um problema, informa a Senatran e abre um recall porque aquele problema pode gerar um acidente veicular. Ou você pode estar tendo também um acidente que começa a acontecer algum tipo de problema com o veículo, né? E aí o canal é um pouco diferente, você vai via DPDC, chega novamente no Senatran e se abre uma investigação para se determinar o que está acontecendo e qual é o problema e se é necessário realmente acontecer o recall. Professor, no caso dos caminhões, existe algum tipo de recall que é mais comum? Não, pouco importa se é um veículo de carga ou um veículo de passeio, todos eles têm problemas similares, tá? Você pode ter problemas estruturais, você pode ter problemas de motor, né? Ou itens de segurança no veículo que podem falhar. Então não existe um específico para cada tipo de veículo. Ocorre com qualquer um desses itens normalmente. Tem muita gente boa rodando por aí com o recall pendente. E a depender do tempo que esteja assim, isso impede a venda do veículo e até mesmo a emissão do licenciamento anual. Bora entender como que funciona esse recall. E se você tiver um recall pendente, eu vou te mostrar como resolver isso sentado do seu sofá, usando apenas um celular. Segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Trânsito, hoje no Brasil existem mais de 3,5 milhões de veículos com o recall pendente. Tem muita gente que nem sabe que o seu veículo foi chamado para um recall. E para facilitar este acesso, é só entrar na página do gov.br e consultar. Para facilitar isso, a gente colocou esse QR Code aqui na tela, que é só fazer a leitura e ingressar no gov.br. Lá você faz o login com o seu CPF e informa o número do chassi do veículo. E aí a resposta é imediata. Mas se você estiver na estrada sem acesso a um computador, você pode, pelo seu celular, verificar essa informação consultando a carteira digital de trânsito. Quando existe recall não atendido, a carteira digital de trânsito, aquela que se acessa pelo celular, sinaliza isso e a observação recall não atendido
aparece no Certificado de Registro e Licenciamento Veicular anual. Quem não atende o recall acaba ficando sem o licenciamento e rodar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. E a penalidade é uma multa de quase R$ 300, além do risco de remoção do veículo. Depois que o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado no seu artigo 131, os donos de veículos com recall pendente por mais de 12 meses ficam impedidos de obter o licenciamento anual. E a partir daí, qualquer serviço junto ao Detran fica também bloqueado, como, por exemplo, a transferência do veículo em caso de venda. Ao contrário do que muitos pensam, um chamado de recall não é prejudicial à imagem da marca. Ele significa que foi identificado um problema e que foi tomada uma atitude segura. Diferentemente de simplesmente jogar o assunto para baixo do tapete, toma-se a decisão de comunicar a todos os proprietários e, assim, eles poderem fazer o recall, e esta é uma atitude em defesa da vida. Quando você tem um recall, já se sabe que você pode ter um risco de acidente, que inclusive colocar em risco de vida, né? Recentemente, aqui em Brasília, nós tivemos um acidente, né? Com um acidente pequeno, né? A pessoa colidiu com uma colisão traseira com outro veículo. A pessoa não tinha feito o recall do airbag, né? E essa pessoa poderia sair sem problema nenhum do acidente, mas o airbag declanchou, né? E ele estava com problema e acabou perfurando o pescoço e a pessoa morreu porque ela não atendeu o recall. Grave de verdade, né? Bom, a pessoa morreu, né? A única exceção prevista em lei para não cumprir um recall é quando a concessionária não tem peças para fazer o serviço. Aí, nesse caso, o Conselho Nacional de Trânsito pode prorrogar essa exigência, mas essa é uma situação rara. No início do mês de agosto, foi lançado o recall do caminhão Atego 1933LS, que é um dos modelos mais vendidos no país. Segundo a montadora, houve um erro na fixação da caixa de direção e isso pode levar ao risco de perda de controle do veículo. Segundo a montadora, o problema aconteceu com os caminhões que foram fabricados entre fevereiro e março de 2025. Alguns desses veículos saíram de fábrica com os parafusos que fixam a caixa de direção tendo recebido o torque indevido. E isso pode fazer com que a peça se solte. É isso aí, turma. A gente viu que recall é coisa muito séria, então já aproveita, pega o seu celular, dá uma verificada na carteira digital de trânsito se tem algum recall pendente. Se tiver, já agenda com a concessionária, porque além de ser gratuito, é um serviço que existe para proteger a sua vida. E essa nossa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui no Garonce. E agora é com você, Riquete, que quando vê que tem um recall, já vai no dia seguinte procurar a solução. Segurança é aqui.